para a gente encerrar o tema de radioatividade, nós vamos estudar hoje fusão nuclear, fissão nuclear e meia-vida. Olha como é fácil. Gente, fusão nuclear, o nosso objetivo aqui é saber o que é fusão nuclear e também saber como identificar isso numa reação química. Então, fusão nuclear é a união de vários núcleos menores, formando um núcleo maior e mais estável, e depois ocorre a liberação de energia. Veja só, olhando aqui para a reação, perceba que este átomo daqui está reagindo com esse, para depois formar um outro átomo, emitiu um nêutron e liberou essa quantidade de energia que nós temos aqui, tá? Então, como é que a gente sabe se é ou não fusão nuclear? Você vai encontrar antes da seta átomos se juntando, tá bom? Então, a fusão nuclear é a união de núcleos menores, de átomos pequenos, formando um átomo mais estável e depois ocorrendo a liberação de energia. Aqui nós temos uma imagem que representa muito bem o fenômeno da fusão. Aqui nós temos o deutério. Deutério é o nome dado ao isótopo de hidrogênio que tem número de massa igual a 2. E trítio é o isótopo do hidrogênio que tem número de massa 3. Tá bom? Eles são átomos pequenos, núcleos pequenos, onde formam um núcleo maior, eles se juntam e depois acontece a liberação de energia, tá? Então, a união de átomos menores para formar algo maior e depois emitir energia, o nome disso é fusão nuclear. E na natureza nós vamos encontrar este fenômeno no Sol. Então, para a radiação chegar até a gente aqui, não esqueça que hélio representa a radiação alfa, né? Então, ó, núcleos menores se juntam formando um núcleo maior, depois emite a radiação para a gente em forma de luz, tá bom? Esse é o fenômeno que acontece lá no Sol. Um bom exemplo para você entender isso que eu estou falando aqui é o que acontece lá no desenho do Dragon Ball Z, que eles se juntam, tá vendo? Eles juntam as forças para transformar-se em um guerreiro mais potente e mais poderoso. Uma maneira bem didática da gente entender o que é fissão nuclear é entendendo o jogo de sinuca. A bola branca é com ela que a gente vai dar a atacada para desmanchar esse conjunto de bolas que estão juntas aqui, tá bom? Então, lá na fissão ocorre algo bem parecido com esse fenômeno daqui, o jogo de sinuca. Aí veja só, essa bolinha branca que nós vamos dar a atacada, ela representa o nêutron. E esse conjunto aqui de bolas representa um conjunto de átomos, tá? Que vai ser espalhado quando a gente dá a atacada com a bola branca. Então, o que é que vai acontecer aqui? O nêutron vai desmanchar essa união aqui desses elementos, e quando ele se desmanchar, vai ocorrer o fenômeno da fissão nuclear, vai emitir a energia. Este processo ele ocorre lá na bomba atômica, tá? Então a bomba atômica é um dispositivo que, quando ocorre a explosão, aciona essa reação de fissão, onde o nêutron ele entra em contato com o núcleo maior de um elemento químico maior, e esse elemento químico se divide em outros. E à medida que vai fazendo isso, vai acontecendo várias subdivisões, e cada subdivisão vai emitindo a energia. Então, olha o que diz o conceito. 3, 2, 1. Veja o que diz o conceito. Consiste em dividir o núcleo atômico. Este processo ocorre geralmente com bombardeio do núcleo atômico com um nêutron. Tá vendo? Então, é diferente da fusão. A fusão são dois átomos reagindo entre si.
A fissão é um nêutron com um átomo reagindo entre si para obter uma grande quantidade de energia luminosa e calorífica. Este processo ocorre na bomba atômica e em reatores nucleares. Agora veja se não se parece com o jogo de sinuca. Ó, aqui nós temos o nêutron, aqui é como se fossem as bolinhas todas lá, prontas para receber a tacada da bolinha branca, que seria o nêutron. Aí quando o nêutron entra em contato com esse núcleo aqui, esse núcleo começa a ter divisões, tá? E ocorre a separação e a emissão de energia em forma de calor ou em forma de luz. E esse nêutron daqui, de novo, vai fazer o mesmo processo e vai fazendo uma reação em cadeia. Várias vezes vai se dividir desse núcleo atômico. Agora nós vamos falar sobre período ou meia-vida. Gente, quando o material radioativo ele emite radiação, ele vai diminuindo a sua quantidade, tá bom? Quando essa quantidade fica pela metade, aí o nome disso, o tempo que levou para ficar pela metade, o nome disso é período ou meia-vida. É através do período ou meia-vida que é determinado a data de restos mortais, de pessoas, de múmias, de um pedaço de pano. É possível fazer isso através de um cálculo que você vai ver a partir de agora. O cálculo que nós utilizamos para determinar a datação de qualquer composto orgânico, de qualquer substância, é através dessa fórmula daqui, tá? Esse M0 significa quantidade inicial. Então, lembre-se de uma coisa, a quantidade inicial sempre vai ser maior, tá bom? Esse M sem nada é a quantidade final. Então, M0 sempre vai ser maior do que quantidade final, do que o M sem nada. É igual. Veja bem, o que você está vendo aqui, 2 elevado a T sobre P. Isso aqui é um expoente. Então, significa dizer que você pode encontrar uma equação exponencial. Esse T é de tempo e esse período é a meia-vida ou período, esse P, tá? Então, é uma pura aplicação de fórmula. Aplica os dados nessa fórmula que ele vai dar no problema e você determina as variáveis, as possíveis variáveis que eles vão pedir no texto. Vamos fazer um exemplo. O 201 TL. Veja só. Os elementos radioativos, eles são identificados, eles são expressos através do número de massa. Então, quando você vê o número e depois o símbolo do elemento químico, esse número daqui é o número de massa dele, tá bom? Então, o 201 TL é um isótopo radioativo usado na forma de TlCl3, que é cloreto de tálio, para diagnóstico do funcionamento do coração. Bom, sua meia-vida, aqui ele já começa a dar algumas informações. Sua meia-vida, ou seja, o seu período, é de 73 horas. Aí ele colocou aqui dentro do parênteses, aproximadamente 3 dias. Certo hospital possui 20 gramas desse isótopo. Então, essa é a massa inicial, que nós chamamos de M0, 20 gramas. Sua massa em gramas após 9 dias. Então, ele quer saber quanto é a massa final quando o tempo for de 9 dias. Pronto. Como é a fórmula? M0 sobre M é igual a 2 elevado a T sobre P. Então, é como se fosse assim. Durante 9 dias emitindo radiação, 20 gramas
depois de 9 dias, 20 gramas vai se tornar quantas gramas? Tá? Então, o primeiro aspecto que nós temos que lembrar é que o número que tem que dar aqui, a alternativa que tem que aparecer, tem que ser um número menor do que 20. Porque a massa final é sempre menor do que a inicial. Então vai ficar assim, nossa operação matemática. 20 sobre m é igual a 2 elevado ao tempo, que é 9 dias, e o período, que são 3 dias. É importante que as unidades de tempo estejam iguais. Então, 20 sobre m vai ser igual a 9 dividido por 3 dá 3. Então, 20 sobre m é 2 à terceira. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Fazendo bem pelos extremos aqui, nós vamos ter o seguinte: 8m é igual a 20, m é igual a 20 sobre 8. E dividindo 20 dividido por 8, 2 vezes 8 dá 16, falta 4, vírgula aqui, 0 aqui, e aqui dá 5, e fecha certinho. Então a massa final é 2,5 gramas. Letra B.